Graça e paz, querido, boa noite. Louvado seja o nome glorioso e poderoso de Jesus. Que honra, que privilégio poder estar aqui mais uma vez compartilhando da poderosa palavra do Senhor para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, não é verdade? Iremos estar lendo o livro de Jó, capítulo 1, do verso 1, para a nossa reflexão. Mas antes de nós entrarmos na ministração e na leitura da palavra, eu quero orar, agradecer a Deus, desde já, pelas nossas vidas, pelos aqueles que estarão participando, pelos aqueles que estarão compartilhando também esse vídeo. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Maravilhoso Deus, Pai bendito e eterno, quero te render graças por mais uma noite tão propícia, tão maravilhosa, tão poderosa que o Senhor tem preparado para nós. Estamos com nossos ouvidos espirituais aguçados, abertos para ouvir as instruções do Senhor, para aplicar a Tua palavra em nossas vidas, para avançarmos naquilo que o Senhor tem preparado e proporcionado para nós. Quero te render graças por cada pessoa que estará participando, ó Pai, dessa live nesse momento, que o Senhor possa manifestar a Tua glória e o Teu poder, trazendo, Pai, cura no seu corpo físico, trazendo cura na sua alma, trazendo, Pai, instruções no seu espírito, trazendo direções da parte do Senhor para o seu avanço e o seu crescimento. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aqui no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do eterno Deus. Havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Aleluia! Que texto maravilhoso, que texto poderoso para refletirmos um pouco nessa noite, no que diz respeito não só da vida de Jó, mas também a respeito das nossas vidas, de como nós verdadeiramente estamos andando na presença do Senhor. E algumas observações nesse versículo 1 quero trazer sobre algumas qualidades que Deus, Ele viu, Ele enxergou na vida de Jó. E é isso que eu e você temos que a cada dia buscar, né? Andar na presença de Deus, de uma tal maneira que estas mesmas qualidades que ele viu em Jó, ele possa ver em mim e em você. E uma dessas primeiras qualidades que ele viu em Jó, era que Jó ele era um homem bom. Aleluia! Sabe, querido, isso é fundamental, nós como cristãos, sermos pessoas boas. Aleluia! Andar sobre essa bondade na prática. Que as pessoas possam olhar para nós, as pessoas possam ver em nós a bondade do Senhor, que as pessoas possam sentir prazer e desejo de estar conosco, né? De conversar conosco e de poder desfrutar através da nossa vida a bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, para com a sua vida em nossas vidas. Então, a Bíblia diz que quando Deus olhou para Jó, viu em Jó um ser humano bom. Sabe como é maravilhoso, irmãos? Não só andar no caminho da bondade, mas praticar a bondade, exercer a bondade para com os outros, expressar verdadeiramente aquilo que o Pai nos ensina na sua palavra, né? O que diz lá em Salmos 23:6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então, que essa bondade de Deus que está sobre nós possa refletir através ou por intermédio das nossas vidas, e que as pessoas possam enxergar em nós e ver em nós esse Deus bondoso, esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, esse Pai zeloso
que ele é. Amém? Então, a primeira qualidade que Deus pôde ver em Jó aqui é sobre a sua bondade. A segunda fala da sua honestidade. Oh, aleluia! Irmãos, como é bom sermos honestos. Como é bom, aleluia, praticar a palavra. Como é bom cumprir, aleluia, com as nossas palavras, os votos que nós fizemos. Como é bom cumprir em dias aquilo que nós compramos. Precisamos ser honestos e pagar aquilo que nós compramos, irmãos. E eu quero falar um pouco sobre honestidade, irmãos. Talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha nada, mas se você tem uma palavra e você cumpre com a sua palavra, aleluia, a tua palavra ela é maior do que o teu dinheiro. Aleluia. Então, seja honesto. Se você comprou algo, cumpra, irmãos, com aquilo que você declarou, a data que você iria pagar. Honestidade. O crente, ele é honesto. O crente, ele cumpre aquilo que ele determinou. É tal dia, então tal dia. Se esforce, irmãos, e pague. Exerça a honestidade. Seja um exemplo, seja um referencial. Sejamos um modelo para as pessoas que estão lá fora. Ele diz honesto e justo. Aleluia. Quantos sabes que essas qualidades Deus já nos concedeu? Aleluia. E nós precisamos agora praticar essas verdades. É andar sobre essas verdades. É ser verdadeiramente uma pessoa justa. Andar na prática do justo. A Bíblia fala lá em Romanos, eu não irei abrir lá no capítulo 5, que sendo, pois, justificados com Deus, temos paz, né? Sendo, pois, justificados, temos paz com Deus. Então, e a Bíblia diz que o meu justo, ele o que? Viverá pela fé. Então, hoje somos pessoas justificadas por intermédio de Cristo Jesus. Então, essas mesmas qualidades que Deus pôde observar e ver em Jó, é necessário que ele veja em mim e você dia após dia. Que ele possa olhar para mim e para você e enxergar e ver essas qualidades na prática. Outro ponto que ele também, ainda dentro do versículo 1, é que a Bíblia diz que Jó amava respeitosamente a Deus. Sabe, irmãos? E evitava praticar o que era mal. Quando nós verdadeiramente amamos a Deus acima de qualquer coisa, aleluia, nós não iremos ceder ao pecado, nós iremos evitar as conversas alheias, nós iremos evitar aquilo que irá transgredir os princípios de Deus na nossa vida, a nossa imagem. É interessante que lá em Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo, ele diz que devemos abster de toda a aparência do mal. Aqui Jó, ele evitava, e lá ele diz, devemos nos abster de toda a aparência do mal. É a mesma coisa, irmão. Devemos a cada dia, sabe, rejeitar e evitar o pecado. Devemos a cada dia conservar a nossa integridade, o nosso relacionamento com Deus sadio. Devemos a cada dia andar em santidade, como a Bíblia fala em Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, precisamos a cada dia andar, aleluia, firmes e fortes, obedientes ao Senhor, porque quando nós amamos o Senhor e respeitamos e honramos a Ele, nós não iremos ceder em nenhum momento ao pecado, nós não iremos em nenhum momento participar de conversas que não edificam, nós não iremos estar associados com pessoas que não temem a Deus, nós iremos evitar estar até, irmãos, perto de pessoas que praticam o mal. Nós não só iremos evitar praticar o mal, mas nós iremos evitar de participar da roda dos escarnecedores, como fala em Salmos capítulo 1. Então, essas qualidades, irmãos, é de grande avalia
e de grande importância para o nosso crescimento e avanço no Senhor. Essas qualidades precisam estar visíveis em nossas vidas. Que as pessoas verdadeiramente possam ver isso em mim e em você. E lendo o texto, vai falar aqui e vai mostrar da grandeza, das riquezas de Jó, daquilo que Jó possuía, daquilo que Jó tinha. E eu não quero me deter sobre os bens de Jó, embora a gente vai tocar em algumas coisas no que diz respeito a isso aqui, mas eu quero ler o verso 6 em diante, o verso 6 ao verso... Vamos seguir, o verso 6. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás lhe deu-lhes a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe o Senhor: observastes o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano, íntegro e justo, que ama e teme a Deus e desvia do mal. Outra qualidade aqui que eu vejo nesse texto, no verso 8. Deus começa agora a narrar e a mostrar a Satanás essas qualidades na vida de Jó. E diz: tu tem observado o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante, um homem íntegro, outra qualidade, integridade, irmãos, e justo, que ama a Deus e desvia-se do mal. Meu Deus, que maravilha! Sabe, irmão, como é maravilhoso poder ouvir da parte do Eterno essa expressão de que um homem íntegro e justo, um homem reto, que ama a Deus e que se desvia do mal. Essa narrativa é tão poderosa, é tão maravilhosa, irmãos, e nós precisamos a cada dia estar ouvindo essas verdades, não como se era, mas como se é. Aleluia, nos nossos dias atuais, que Deus possa olhar para mim e para você, e possa indagar o que ele disse com a vida de Jó aqui. Aleluia. Tende observado o meu servo Jó, um ser humano íntegro e justo, que me ama acima de qualquer coisa e que se desvia do mal. Oh, aleluia. Nessa noite o Senhor está te dizendo que Ele tem visto essas qualidades em você, aleluia, em mim e em você, e que somos pessoas íntegras e pessoas justas, aleluia, e que amamos e que devemos amar a Ele acima de qualquer coisa, independente de, e desviar-se todo o tempo do mal. Aleluia, glória a Deus. No verso 9 diz: diante dessas palavras, Satanás contestou a Jó, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Sabe, irmãos, oh, aleluia. Satanás agora começa a narrar para o próprio Eterno e dizer: será que o homem vai conservar a sua integridade, a sua fidelidade? Será que essa honra, essa integridade, essa fidelidade, esse amor não está relacionado com intenções? Ele achava que Jó servia ao Senhor com segundas intenções. Ele achava que Jó estava servindo ao Senhor porque tinha muitas riquezas, porque tudo estava bem, porque Jó tinha a preservação e a proteção do Senhor sobre a sua vida. É tanto que no verso 10 ele vai narrar isso. Diz: porventura não erguestes uma cerca protetora em volta dele e de sua família e de tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra.
Então Satanás começa agora a falar para o próprio Eterno e dizer: será que se ele perder as intenções dele, a fidelidade, a integridade dele, não são com intenções, porque tu tens cercado eles, né? Aleluia! Com a tua mão protetora em volta dele, da sua família e de tudo que ele possui. Pessoalmente o Senhor tem abençoado. Olha o que Satanás está dizendo. Pessoalmente o Senhor não tem só protegido ele e a sua casa, mas o Senhor tem abençoado a vida, as obras de todas as obras da sua mão. E no verso 11 ele vai dizer: entretanto, o Senhor vai dizer: entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará. Ainda é Satanás falando, perdoe. E blasfemarás diante da tua face. Então Satanás, ele achava que a integridade e a fidelidade de Jó era simplesmente porque tudo estava bem, porque Jó possuía muitos bens, muitas riquezas, os filhos mais lindos. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e ele achava que eram essas coisas que fazia Jó, aleluia, reverenciar o Senhor, que ele achava que o coração, né, e a fidelidade de Jó estava relacionado àquilo que o Senhor tenha dado a ele, abençoado a ele, aleluia. Irmãos, e é interessante que no verso 12 vai dizer: então o Senhor declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estende a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás deixou a presença de Yahvé. É interessante, irmãos, que como Deus conhece. Deus não só conhecia e viu lá, como lemos no início, no capítulo 1, as qualidades que Deus viu em Jó, né? A respeito de Jó, que ele era um homem bom, um homem honesto, um homem justo. Vimos aqui no verso 8 que ele era um homem íntegro e justo. Mas nós vimos aqui em Jó, mas Deus também viu em Jó não só essas qualidades, mas viu um coração íntegro, um coração firme, um coração leal. Aleluia. E é isso que eu quero tratar e falar com você hoje à noite. Deus quer tratar comigo e com você, que a nossa fidelidade, que a nossa integridade, que a nossa lealdade para com Ele não possa estar ligado e relacionado àquilo que Ele pode nos dar, aquilo que Ele nos oferece, mas simplesmente aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa para mim e para você. Como é importante, irmãos, ter um coração, né, grato ao Senhor, mas saber que nós estamos aqui servindo ao Senhor e andando em integridade e fidelidade para com Ele, não porque Ele nos deu um bem material, não, mas pela a maior riqueza que Ele pôde ter nos dado, que foi a salvação, a comunhão, o relacionamento, a integridade. Então conservemos isso no nosso coração, no nosso espírito, que a nossa vida esteja baseada na palavra, nestas coisas, e que nós não venhamos de nenhuma maneira servir ao Senhor pelaquilo que Ele pode nos dar, mas pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele representa para nós. Amém? Então Deus permitiu, e você como conhecedor do texto, você vai ver que Ele começou a tocar nos bens de Jó. Ele começou a enviar ladrões que roubaram o rebanho de Jó, que estava, né, os sabeus, que estava lá no campo. Depois vem outro mensageiro e fala que roubou as jumentas, e assim a cada mensageiro vai chegando uma notícia de que algumas coisas de Jó estavam sendo destruídas, roubadas, ao ponto de até tocar nas vidas dos filhos de Jó. Mas eu gosto do verso 22 que diz: e em todas as suas atitudes Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés alguns. Aleluia. É tanto que a gente conhece o texto mais na frente e vai ver que a Bíblia fala que Jó perdeu tudo. Aleluia. Mas aqui no capítulo 1 do Jó, no verso 22, diz que em todas as suas atitudes Jó não pecou, não errou,
nem pecou. Aleluia. E também jamais culpou a Deus. Aleluia. Aleluia. Então Jó, ele entendia, ele sabia, irmãos. Ele estava tão íntimo do Senhor, que ele sabia, ele pôde discernir que o que estava acontecendo com ele não era a vontade de Deus, mas era uma permissão de Deus. Aleluia! Então precisamos separar isso, irmão. Deus deu a permissão, mas Deus não foi Deus quem roubou os bens de Jó. Não foi Deus que tirou os filhos de Jó. Não foi Deus que acabou com a riqueza de Jó. Não, foi o diabo. Precisamos entender isso, separar isso. Precisamos entender e saber sobre o caráter de Deus. Amém? Então, Deus, ele jamais irá tirar a tua vida ou tirar algo de você para te chamar ou para te corrigir, te chamar para perto. Ele vai usar a sua palavra, porque ele é um Deus de caráter. Amém? E o seu caráter é imutável, ele permanece o mesmo. Então Jó entendeu isso, mas Deus deu a permissão para mostrar ao diabo, aleluia, que a integridade, a lealdade, a fidelidade de Jó não estava naquilo que ele possuía, mas estava no Senhor dos exércitos, no Deus Todo-Poderoso. Que o nosso coração, que a nossa vida, irmãos, não esteja baseada naquilo que nós possuímos e tivemos da parte do Senhor nas nossas vidas, mas que a nossa fidelidade e lealdade esteja ligado, relacionado naquilo que Ele é e não pelaquilo que Ele pode nos dar. Deus, Ele é o nosso Senhor. Deus, Ele é o meu e o teu pastor. Nada vai nos faltar. Amém? Deus, Ele é o nosso Redentor. Deus, Ele é o nosso Criador. Deus, Ele é o Senhor. Ele está acima de todas as coisas. Quando nós temos essa consciência, irmãos, e andamos na prática disso, embora que algumas coisas no nosso dia a dia, algumas situações, algumas tribulações se levantem, jamais nós iremos culpar ou relacionar o que nós estamos enfrentando a Deus. Mas nós vamos entender e saber discernir que isso não vem de Deus, mas do nosso adversário, do diabo, que ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham uma vida e uma vida abundante. Então percebe nesse texto que uma das características do diabo é roubar. Ele roubou tudo que Jó tinha. Ele matou os filhos de Jó, ele destruiu. Mas Deus é tão bom que depois, por causa da lealdade, da fidelidade de Jó, mesmo Jó numa situação tão difícil, Jó não errou, Jó não pecou, e no capítulo 2 você vai ver que uma chaga veio sobre a vida de Jó, e Jó começou a se coçar e se raspar, aleluia, com um caco de telha. E nós vemos ali a mulher de Jó dizendo: homem, ainda conserva a tua integridade com Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Em nenhum momento Jó abriu a sua boca para afirmar que Deus era o culpado de tudo isso. Então, precisamos entender, irmãos, e saber e conhecer o nosso Deus como Ele é. Ele é um Deus de caráter. Ele é um Pai bondoso e amoroso. Precisamos entender aquele texto de Oséias 4:6, aleluia, 6:3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisamos conhecer o Senhor na nossa intimidade, no nosso relacionamento com Ele. E no capítulo 4, versículo 6, ele diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, irmãos, é que nos leva a estar atribuindo a Deus o que acontece na minha e na nossa vida, porque não conhecemos o seu caráter e a sua vontade.
Mas quando conhecemos o seu caráter e a sua vontade, jamais iremos lhe atribuir o mal que nos sucede, ou que se levanta no nosso dia a dia. Mas nós iremos ousar e crer. Como diz lá em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, que a cada dia nos fortalecemos no Senhor, que a cada dia possamos compreender e entender o caráter de Deus e a sua vontade para com a nossa vida. Romanos capítulo 12, abra comigo lá em Romanos capítulo 12. Oh, glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 12. Deus é bom, querido, todo o tempo e o tempo todo Ele é bom. Ele diz aqui no verso 12, diz, capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2, diz, portanto, caros irmãos, diga, está falando comigo. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas eu quero chamar a tua atenção para o verso 2, diz, e não vos amoldeis a este sistema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós conhecemos o caráter de Deus e a sua vontade, aqui o apóstolo está dizendo, você começa a entender e você não pode mais aceitar, né, o sistema do mundo. Na corrigida, esse texto diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que compreendeis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, precisamos deletar as informações erradas e substituindo-as pelas informações corretas. Então, precisamos entender que a vontade de Deus, para mim e para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E não acrescenta dores. Amém, irmãos? Então, Deus, ele tem sido o Pai bondoso. Salmos 23, aleluia. Verso 6 diz, certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Deus tem sido bom para comigo, Deus tem sido Pai bom para com a tua vida, irmão. Nunca se esqueça da bondade do Senhor. Nunca se esqueça de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha e na tua vida. Deus abençoe, tenha uma noite ricamente abençoada, poderosa no Senhor Jesus Cristo. Reflite nessa mensagem hoje à noite, compartilha ela nas redes sociais, em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a tua vida, que você tenha uma noite ricamente abençoada, que as bênçãos do Senhor alcance a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.